Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, viu? A esse ciclo de webinários aí do nosso Brazilian Journal of Analytical Chemistry. É um prazer imenso recebê-los aí. Se alguém precisar fazer algum comentário ao longo da palestra, já vou apresentar daqui a pouquinho o nosso palestrante aí. Fiquem à vontade de fazer aqui utilizando o chat. Eu não estou conseguindo, não sei por que cargas d'água, não estou conseguindo usar o chat, mas eu estou vendo aqui o que estão escrevendo. Gostaria de agradecer imensamente a presença do nosso ilustríssimo palestrante aí, o professor Dr. Marco Tadeu Grassi, um grande amigo, um excelente pesquisador de primeiro nível, está aí com a gente hoje, nosso terceiro webinar aí do BR Jack. Antes de fazer propriamente a apresentação do Marco, eu gostaria de apresentar rapidamente a questão do próprio BR Jack, né? Comentando que o BR Jack tem crescido muito nos últimos tempos, em termos de revista, graças também à ação muito pontual da Nova Analítica, que tem nos ajudado muitíssimo em todo esse desafio. Não é fácil você montar uma revista científica, mas nós estamos conseguindo aí, e nós recentemente celebramos aí o 10º ano do BR Jack. Então eu gostaria de fazer uma apresentação muito rápida, gente, para quem não conhece a revista, tomar conhecimento, e aqueles que conhecem, só reforçar a importância e a pujança aí do BR Jack e o que está acontecendo. Então, só comentando com vocês que o nosso jornal é um Open Access, né? E os manuscritos, todos eles são revisados por pelo menos dois revisores, e esses revisores não sabem, não têm ideia de quem são os autores, né? Então, isso é chamado de double blind, né? Então, isso faz com que haja uma tranquilidade para quem está dando parecer, não tem a mínima condição de saber quem realmente são os autores, né? Então, isso acho que traz uma segurança, uma tranquilidade para todo mundo, uma imparcialidade muito grande e uma ética muito grande dentro do jornal. O escopo é um escopo como um jornal científico, né? Então tá aí a parte de novidades, de aplicações na área tecnológica, por exemplo, envolvendo, obviamente, a química analítica e a química bioanalítica. Isso envolve universidades, todas as pesquisas podem ser desenvolvidas, então, em universidades, em centros de pesquisas e também na indústria. E o conteúdo que nós temos, na realidade, por ser uma revista científica, é muito amplo. É uma das poucas revistas científicas que tem um conteúdo tão amplo quanto esse. Então, são muito bem-vindos aí o envio de artigos, obviamente não publicados, originais, sem dúvida nenhuma, né? Mas também revisões, não só esses artigos, mas também revisões, notas técnicas, entrevistas, né, que a gente sempre tem uma entrevista em cada volume, e os pontos de vistas também, né, as letters e as features. Então, é uma gama muito grande de possibilidades de publicação dentro da nossa revista. Isso faz com que a revista seja muito dinâmica, e isso é muito bem-vindo. As métricas nós estamos melhorando bastante, já somos indexados no Scopus, a Clarivate, muito possivelmente, a gente vai ser indexado também, estamos esperando aí as avaliações. Participamos do extrato A3 do Qualis da CAPES, né? E somos ligados à Associação Brasileira dos Escritores Científicos, então isso dá uma segurança muito grande, não só para o corpo de editores, para a própria revista, mas para você que envia o seu trabalho, que envia a sua revisão, um corpo editorial de primeira linha que nós temos, então é um prazer muito grande. Tá? Comentar com vocês que nós estamos chamando aí a chamada para os papers para dois volumes específicos, né? Um na área de quimiometria, devotado aí ao professor Roney Pop, que infelizmente nos deixou há pouco tempo atrás, e as inscrições aí, os envios, etc., dos trabalhos, está aí colocado até 20 de janeiro de 2021. Então, quem trabalha na área de quimiometria, por favor, enviem os seus trabalhos. Esse vai ser uma homenagem muito grande ao professor
ao professor Ronei Pop. E também temos, agora o deadline para o 26 de março, um special issue do BRJEC em termos de química analítica forense. Então, está aí também, se você trabalha com forense, tem possibilidade de estar enviando, é muito bem-vindo o seu trabalho nesses volumes. Não são volumes, obviamente, específicos, mas o processo de referagem é o processo normal. Você envia o seu trabalho, ele vai ser avaliado por assessores, por revisores, etc. Enfim, seguir todo o trâmite normal dentro da revista, tá bom? Bem, em relação a esse webinar, como a gente está sempre fazendo, né, no final, nós temos, então, o sorteio de um livro específico, e nesse caso, casado com a temática que o professor Marco vai comentar, e é o livro de Princípios de Química Ambiental, né, aqui editado por James Girard e Marcos José de Oliveira. Tá? Então, depois, o BRJEC vai entrar em contato com o ganhador, nós vamos fazer o sorteio, e o ganhador vai receber, então, esse livro doado, então, pela Nova Analítica, doado pelo BRJEC. Então, eu gostaria de fazer, então, agora, para a gente não perder muito tempo, eu gostaria de fazer a apresentação formal e agradecer mais uma vez a presença do professor Marco Grassi, uma pessoa, um ser humano excepcional e um pesquisador, como eu falei, de primeira linha. Né? Eu gostaria de comentar algumas palavras aqui da sua biografia. O professor Marco, ele possui graduação em Química e mestrado em Química Analítica e doutorado em Química Ambiental pela Unicamp. Seu pós-doutorado foi feito na University of the Delaware, nos Estados Unidos, onde ele foi professor convidado no programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos. Ele foi professor visitante da Universidade Federal do Maranhão e, desde agosto de 1998, ele é professor do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, onde atualmente atua como chefe do departamento pela sua segunda gestão. É membro do conselho editorial da Química Nova e do Brazilian Journal of Analytical Chemistry, editor da revista Frontiers in Environmental Chemistry e revisor de várias revistas científicas. Foi diretor da Divisão de Química Ambiental da Sociedade Brasileira de Química e também secretário regional do Paraná da Sociedade Brasileira de Química. Tem experiência na área de química, com ênfase em análise de traços e química ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: química aquática e sedimentar, especiação de metais e metalóides, comportamento e destino de contaminantes orgânicos e inorgânicos no meio ambiente. O professor Marco é coordenador do Grupo de Química Ambiental da Universidade Federal do Paraná e vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas, o INCTAA. Ele é também membro do Departamento de Cientistas e do Núcleo de Estudos de Bioética da Brasil Sokai Gakkai International. É uma organização não governamental filiada à ONU e que atua na criação de valores humanos em prol da paz, cultura e educação. Marcos, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso ciclo de seminários. Um abraço muito forte, ainda que de longe, né, Marcos? Mas estamos aí, o importante é isso, né? Com pandemia ou sem pandemia, estamos ali, estamos na luta, estamos na lida, né? O importante é isso. Muito obrigado, Marco, de coração, por você estar aqui. É um prazer enorme estar recebendo você, a qualidade como ser humano, a qualidade como pesquisador, e todos vão poder ver aí a partir desse seminário que o professor Marco vai oferecer para nós. Fique à vontade, viu, Marco? É um prazer, viu? Obrigado. Muito obrigado, SESI, meu amigo, pelo honroso convite, né, pela sugestão do meu nome para apresentar esse webinário aqui, nessa série de eventos promovidos pelo BRJEC. Agradeço também ao Luiz Bravo, né, por todo o apoio, paciência com a plataforma, enfim. E gostaria de saudar a todos e todas, né, que se fazem presentes nessa transmissão. Né?
Então, é uma honrosa oportunidade que me foi concedida a partir desse convite, para que eu pudesse falar um pouco sobre os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Grupo de Química Ambiental da Universidade Federal do Paraná, que foi fundado, né, criado por mim após a minha chegada aqui, mas que conta também, né, na equipe com outros colegas, e eu cito em especial o professor Gilberto Abate, que tem trilhado comigo a caminhada de conduzir esse nosso grupo de pesquisa. Então, o tema que eu vou abordar hoje é esse de estratégias analíticas para estudos ambientais e ecotoxicológicos, né? E decidi fazer dessa forma porque considero que seja essa uma interface muito relevante das muitas existentes da química analítica, e que tem propiciado a nós aqui do GQA, né, da UFPR, oportunidades e parcerias muito bem-vindas, né? Então, no Grupo de Química Ambiental, nós temos como principal missão a formação e o desenvolvimento de recursos humanos, né? Tanto no que diz respeito a aspectos profissionais, mas a gente procura também sempre trazer às pessoas que passam pelo nosso grupo uma contribuição no sentido de que se tornem sempre, né, busquem serem seres humanos melhores. Então, nessa caminhada, no meu caso especificamente, né, e diretamente ligados a mim, em 22 anos, eu tive a oportunidade de formar 13 doutores, 27 mestres e mais de 30 estudantes de graduação em nível de iniciação científica. Então, foi basicamente um doutor a cada 2 anos, um mestre por ano, né, nesse período. Nosso propósito sempre foi o de contribuir para com avanços na fronteira do conhecimento, na área de química ambiental, e mais em particular vamos chamar assim de sub-área de química aquática, embora muitas vezes a gente se arrisque também em aspectos da química de solos, sedimentos e até da atmosfera. O principal interesse é a compreensão sobre os processos que envolvem fontes, né, ou seja, origem, comportamento, destino, buscando contribuir com a inferência sobre eventuais efeitos de contaminantes orgânicos e inorgânicos em ambientes aquáticos e no ambiente de uma maneira geral. E eu destaco aqui, embora esteja colocado como um último aspecto, o desenvolvimento de métodos analíticos, por exemplo, para análise de especiação ou ainda para determinação de maneira mais geral de contaminantes orgânicos e inorgânicos em ambientes aquáticos, mas destaco esse aspecto da nossa atuação, que, na verdade, em função da expansão do nosso parque laboratorial e instrumental, e com as oportunidades de parceria, esse aspecto se tornou cada vez mais relevante na nossa atuação. Então, eu sempre fui um pouco taxativo ao me classificar como um químico ambiental, mas hoje eu tenho que rever esse posicionamento na medida em que, nos últimos anos, né, nós temos trabalhado também bastante no que diz respeito ao desenvolvimento analítico, criando para nós, né, e em especial para as pessoas que trabalham no nosso grupo, inúmeras oportunidades. Então, nesse sentido, o convite aqui e a opção que eu fiz,
eles me levaram a refletir um pouco sobre a minha atuação ao longo desses 22 anos de UFPR, né? Então, eu cheguei aqui num momento onde o nosso departamento tinha praticamente acabado de ter um programa de pós-graduação em nível de mestrado recomendado pela CAPES, isso se deu em 1995, eu cheguei em 98, nas áreas de inorgânica e orgânica, ou seja, né, a química analítica basicamente não existia na Universidade Federal do Paraná. Então, eu cheguei aqui logo após a contratação de um outro colega, né, da área, o professor Patrício Guilhermo Peralta Zamora, que havia chegado quase um ano antes, e com o compromisso de trabalhar na implantação dessa área no nosso mestrado e consolidação, obviamente, da química analítica e da química ambiental, né, como áreas de atuação e linhas de pesquisa dentro do nosso programa. Então, foram, eu diria, praticamente uns 10 primeiros anos para a gente estruturar um grupo de pesquisa, né? A linha de química analítica ela foi implantada em 1999, com a criação do nosso doutorado e ampliação para as 4 áreas, né, clássicas do conhecimento da química. E então, nos 10 primeiros anos, eu posso dizer que a gente trabalhou para implantar, né, e estabelecer um grupo de pesquisa atuando em química ambiental, mas também numa vertente analítica. E em 2007, aproximadamente, nós tivemos uma oportunidade que contribuiu sobremaneira para uma mudança na nossa atuação, que foi um convite que eu recebi, né, para apresentar para a Petrobras um projeto de infraestrutura. O convite foi extensivo ao Gilberto, né, meu colega, no grupo. Nós, então, conseguimos o financiamento e fechamos um pacote. E aí entra também a analítica, acho que o Luiz Bravo vai se lembrar disso, que culminou com a aquisição, né, de uma série de equipamentos, 3 sistemas cromatográficos, e um ICP óptico, e, sem sombra de dúvida, esses equipamentos, eles abriram muito o leque de oportunidades e de atuação para o nosso grupo e para o departamento e para a própria universidade, eu posso dizer. Foi o primeiro ICP instalado na Universidade Federal do Paraná. E teve início, nessa época, no nosso grupo, a atuação numa linha que acabou se consolidando, né, e que, coincidentemente, está mostrado aqui como sendo, né, um artigo que nós publicamos em 2011 no BR-JAC, né, tratando do uso dessa técnica popularmente conhecida como DGT, a difusão em filmes finos por gradiente de concentração, e, em especial, com o conhecimento, né, do Gilberto, a sua experiência prévia, com o uso de um argilo mineral, né, a Monte Morilonita, como uma fase ligante nesses dispositivos. Então, é a partir daí que eu pretendo traçar, né, um histórico sobre o desenvolvimento dos trabalhos que nós realizamos na área. A técnica DGT ela foi proposta por Davidson e William Davidson e a Hao Zhang, da Universidade de Lancaster, na metade dos anos 90. O dispositivo DGT nada mais é do que um amostrador passivo, que se caracteriza, né, por ter um suporte, né, uma base e uma tampa em um material polimérico, ABS,
e dentro ele tem um sanduíche, digamos assim, né? Ele é composto por duas membranas, dois hidrogéis, um contendo uma fase ligante, né, uma fase sortiva, um outro hidrogel que funciona como uma fase de difusão, e um terceiro ingrediente aqui, que é nada mais, nada menos do que uma membrana de filtração, né? Então, esse dispositivo, ele tem essencialmente o seu funcionamento baseado numa camada de difusão e numa camada sortiva, numa fase sortiva. Essa camada de difusão no dispositivo comercial, ela é composta por um hidrogel contendo um polímero, a poliacrilamida, né? Então, o grau de reticulação dessa poliacrilamida é que vai determinar quais são as espécies que podem migrar, né, que podem difundir para dentro desse dispositivo. Então, o que governa basicamente são o tamanho, né, dessas espécies, das moléculas, por assim dizer, o coeficiente de difusão e, eventualmente, a cinética de dissociação, por exemplo, de complexos existentes em ambientes aquáticos. Isso se dá principalmente quando a gente considera espécies metálicas. E ele tem uma fase ligante, que também, no dispositivo comercial, é constituída de uma resina, a trocadora, a Quelexen, que é, na verdade, um copolímero de estireno, de vinilbenzeno, que é funcionalizado com ácido iminodiacético, né? Podendo ter, digamos, caráter mais restritivo ou com uma maior porosidade, o que vai controlar, essencialmente, a permeação de uma série de espécies. Então, é uma resina que tem baixa seletividade e que permite a retenção de espécies catiônicas, né? O funcionamento pode ser descrito nesse slide. Então, aqui nós temos o sanduíche, a fase ligante, a fase difusiva e a membrana de filtração. Quando a gente submerge, né, ou seja, mergulha esse dispositivo no ambiente aquático, ocorre a permeação das espécies para dentro do dispositivo, né? Então, notem que, ao ocorrer essa permeação, nós temos um processo aqui de partição, né? Ou seja, de sorção das espécies metálicas, né? Catiônicas, na fase ligante. O que faz com que, nessa região aqui, limítrofe entre a fase ligante e a fase difusiva, a concentração da espécie ou das espécies de interesse esteja basicamente zero, ou muito próxima disso. Então, essa diferença de concentração cria esse gradiente, né, também de concentração, gerando um processo difusional, que é controlado pelas características da fase difusiva. Pois bem, no nosso grupo de pesquisa, a gente anteriormente vinha trabalhando com medidas relacionadas à biodisponibilidade, à concentração de espécies metálicas lábeis presentes em ambientes aquáticos, mas de uma forma bastante limitada, né? Por quê? A técnica que era utilizada era basicamente de voltametria, de redissolução, anódica ou catódica, com diferentes modalidades, mas o que a gente tinha à disposição
nos primeiros anos aqui do GQA na UFPR, era um sistema polarográfico, né, um polarógrafo, que havia sido cedido num processo de cessão de uso pela Unicamp para o nosso departamento. Então, era um equipamento cedido por empréstimo, cuja origem era o Laboratório de Química Ambiental do professor Wilson Jardim, né, que foi meu orientador no doutorado. Então, o Wilson, muito generosamente, quando eu vim aqui para a UFPR, em 2001, já numa conversa, eu disse, Wilson, eu já estou com um laboratório, etc., mas estamos com uma dificuldade grande. Ele falou, o que você quer fazer? Eu tinha regressado dos Estados Unidos, trabalhando com especiação de metais. Eu falei, olha, um polarógrafo seria muito bem-vindo. Ele falou, pode levar o que a gente tem aqui, porque nós estamos também, né, atuando em outras frentes e esse equipamento está subutilizado. Então, a partir daí, né, foi estabelecido, foi criado um processo, um termo de cessão de uso. Em 2001, eu pude trazer esse equipamento, que foi muito útil no início dos nossos trabalhos, mas que nos limitava a um leque muito restrito de espécies a serem determinadas. Com a aprovação daquele projeto de infraestrutura com a Petrobras e a aquisição de um ICP, então nós pudemos ampliar esse leque. E com a experiência do Gilberto com os argilominerais, nós passamos, então, a utilizar, né, a montemorilonita, a vermiculita, mas mais especificamente a montemorilonita, nos trabalhos, de maneira a desenvolver nossos próprios dispositivos. A montemorilonita é um argilo mineral de origem completamente natural, tem baixíssimo custo, altíssima disponibilidade, e tem uma possibilidade de uso tanto para pré-concentração de espécies catiônicas quanto aniônicas, o que nos pareceu muito interessante. Então, os nossos trabalhos tiveram início, né, a partir daí, com processos de otimização que envolveram, né, por exemplo, o estudo da capacidade sortiva frente a espécies metálicas por esse tipo de material, estudos relacionados à dessorção, porque, obviamente, eu tenho, num amostrador passivo, eu tenho uma primeira etapa que está relacionada à aquisição das espécies, digamos assim, né, a retenção das espécies, mas depois, no laboratório, eu tenho que ser capaz de dessorvê-las para poder, então, fazer as determinações utilizando uma técnica analítica adequada. Então, os estudos de dessorção, com a otimização nas concentrações de espécies extratoras, número de eluições, tempo de extração, uso ou não de acessórios, como, por exemplo, o ultrassom para essa finalidade. Estudar também as condições de aplicação do dispositivo, né, efeito de pH, força iônica, no caso de ambientes aquáticos, da presença de matéria orgânica dissolvida e de material particulado. Um dos aspectos principais diz respeito à determinação do coeficiente de difusão das espécies, né, uma vez que se trabalha, em inúmeros casos, com meios que são distintos daqueles comercializados pela DGT Research, que foi uma empresa estabelecida também, né, pelos pesquisadores da Universidade de Lancaster, o Bill Davidson e a Hao Zhang. Testes de recuperação até chegar ao momento, então, de aplicação desses dispositivos. No trabalho publicado no BRJAC, nós fizemos uma comparação do nosso dispositivo, né, chamado de alternativo, então, à base da montemorilonita, e utilizando, já testando a utilização de agarose como fase de difusão
em substituição à poliacrilamida, né? Comparação com o comercial. Então, nós trabalhamos com sistemas modelo, né, e não já inicialmente com amostras de águas naturais, por exemplo, sistemas contendo uma série de espécies metálicas e outros constituintes que pudessem influenciar no comportamento das espécies. E fizemos, por exemplo, comparação em tempos de aplicação de 24, 72 horas entre os dispositivos comercial e o alternativo, e com respostas bastante semelhantes. E começamos a entender também um pouco mais sobre a técnica e o tipo de informação que ela permite gerar, né? Porque, diferentemente das situações onde a gente faz a amostragem, né, né, de forma única, embatelada, né, coletando, por exemplo, no campo um determinado volume de amostra, com a exposição por 24, 72 ou até mais horas ou dias, a gente acaba tendo uma informação que é integrada no tempo, mas com uma possibilidade de resolução espacial bastante ampla. Então, isso permitiu entender que, por exemplo, quando a gente compunha esses sistemas, nós observávamos que havia uma diminuição da labilidade, ou seja, da biodisponibilidade de espécies metálicas nesses sistemas, em função do tempo. Por quê? Porque uma parte das espécies metálicas era prontamente complexada, por exemplo, por substâncias úmicas ou fúvicas, né, ácido úmico ou ácido fúvico, mas uma outra porção, né, seguia sendo complexada, mas em processos com uma cinética mais lenta, né, o que representava, por exemplo, a partir de, né, depois de 72 horas, uma diminuição na concentração de espécies lábeis, ou seja, de espécies biodisponíveis nesses ambientes. Os trabalhos, principalmente realizados por uma ex-estudante de mestrado e doutorado, formada no nosso grupo, a Vanessa Egea dos Anjos, né, permitiram que a gente avançasse bastante, ampliando o leque de opções em termos de espécies metálicas, como essas descritas aqui, cádmio, cobalto, cromo, cobre, manganês, níquel, entre outras, e chegamos a trabalhar também com espécies aniônicas, como, por exemplo, algumas espécies de arsênio, né, com a possibilidade de uso da Monte Morilonita. E mais, pudemos, nesses estudos de especiação, consolidar um conhecimento que né, envolvia inferências realizadas anteriormente acerca do comportamento das espécies. Então, aqui a gente observa a distribuição de alguns elementos entre diferentes fases, que a gente chama particulada, complexada na fração dissolvida ou lábil, né, que é aquela prontamente biodisponível, por exemplo, para organismos aquáticos, e a gente vê comportamentos bastante distintos, elementos como bário, cádmio, estrôncio, que estão sempre presentes na forma mais biodisponível, e outros como manganês e chumbo, que tendem a estar em ambientes aquáticos muito mais associados à fração particulada. E outros, como cobre, cromo e o zinco, que tendem a estar presentes na fração dissolvida, porém complexados a agentes complexantes, em especial orgânicos. Essencialmente a matéria orgânica dissolvida de ocorrência natural em ambientes
aquáticos. Então, isso significa que mesmo se a gente tiver concentrações iguais de todas essas espécies, a biodisponibilidade delas vai variar muito dependendo, né, da espécie em função dessas características. Algumas estando muito mais prontamente biodisponíveis, o que pode representar maior toxicidade, e outras, né, muito menos biodisponíveis. Como eu mencionei, esses trabalhos foram desenvolvidos pela Vanessa, que hoje é professora, colega nossa aqui no Paraná, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mas um aspecto interessante é que isso também abriu as portas para que a gente pudesse fazer algumas colaborações. Por exemplo, nesta que eu cito, que é uma colaboração feita com o grupo de pesquisa da professora Helena Assis, da área de ecotoxicologia, né, do Departamento de Farmacologia aqui da universidade, onde foram estudados os efeitos de concentrações crescentes do metal, né, da espécie cádmio, a peixes, né? Nesse caso, especificamente, né, foi estudada a espécie que é chamada de Handiakellen, né, popularmente conhecida como jundiá, é um bagre, né, então é um peixe que vive basicamente, né, no fundo dos corpos aquáticos, que se alimenta do material que se deposita no lodo, né, nos sedimentos. E aqui foi um trabalho onde nós utilizamos a DGT como forma de determinar as concentrações biodisponíveis de cádmio, um trabalho do qual participaram 2 estudantes do meu grupo, a Jéssica Estival, que até hoje está vinculada ao grupo, agora fazendo doutorado, e a Simone Braga. E nós pudemos perceber, por exemplo, né, que, independentemente da concentração utilizada, o cádmio ele se apresentava sempre majoritariamente na forma biodisponível, né, ou seja, potencialmente tóxica. E na figura aqui são mostradas lesões, né, imagens contendo lesões histopatológicas em tecido do fígado desses organismos. Mais recentemente, né, continuando os trabalhos aí com o DGT, eu gostaria de mencionar, né, um estudo que é bastante recente, que diz respeito à especiação de telúrio, utilizando, né, a amostragem passiva por DGT, mas a detecção por ICP óptico, mas passando por uma fase prévia aí, uma etapa prévia de geração química de vapor. Então, o desenvolvimento desse trabalho nos permitiu fazer a determinação de telúrio 4 e telúrio 6, né, em ambientes aquáticos. O telúrio 4, né, ele é passível de gerar um hidreto, certo? A partir de uma reação envolvendo a presença de um redutor, o borhidreto, em meio de ácido clorídrico, né? Esse sistema é um sistema comercial. Esse trabalho foi parcialmente desenvolvido no Instituto Tecnológico do Paraná, o Tecpar, com uma colaboração que eu considero muito bem-vinda, com o doutor Éder José dos Santos, que, inclusive, acho que nos assiste na oportunidade. Então, a gente vê aqui uma curva analítica para telúrio 4 a partir de um processo de geração, né, então, química de vapor, e com essas características, né, propiciando aqui limites de detecção e de quantificação bastante satisfatórios para estudos ambientais. Para fazer a especiação, a gente lança a mão de um esquema,
né, onde nós, essencialmente, o que fazemos é, para determinação de telúrio 4, após a exposição, então, né, do dispositivo DGT, a sua imersão, nós retiramos a fase ligante, fazemos uma extração com uma solução contendo ácido clorídrico, né, um processo inicialmente de agitação manual e depois 5 minutos no banho ultrassônico, a centrifugação e a detecção. Então, com isso, a gente consegue determinar telúrio 4. Para telúrio, para determinar telúrio 6, e a gente faz isso por diferença, antes, né, entre a etapa de centrifugação e a leitura no equipamento, esse extrato, então, em meio ácido, ele é levado a um tempo no micro-ondas. E com isso a gente consegue promover a redução de telúrio 6 para telúrio 4. E faz a leitura aqui, então, do teor total. Por diferença, a gente consegue determinar ambas as espécies. Isso aqui estava com uma animaçãozinha que não foi possível em função das características dessa plataforma. Então, nós utilizamos aqui a avaliação, né, a exposição e o uso dos dispositivos em soluções com concentrações conhecidas das duas formas de telúrio, em pH constante, em meio simulando amostras de água marinha e trabalhando aqui com tempos de imersão distintos para poder gerar exatamente, né, uma informação que é muito importante para nós, que é o coeficiente de difusão das espécies de telúrio no dispositivo DGT. Então, para que seja possível fazer uso do DGT, é importante que o processo de sorção se dê de maneira que o acúmulo de massa seja linear em função do tempo. O que a gente observa aqui para tempos variando, né, de menos de 1 hora até 72 horas de exposição. Então, após a determinação desses parâmetros e de diversos outros, a aplicação do dispositivo foi avaliada em águas naturais. Aqui a gente tem a Maiara, que é autora desse trabalho, coletando amostra num local aqui na região metropolitana de Curitiba. Essas amostras foram trazidas para o laboratório e para que a gente pudesse ter condições um pouco mais controladas, a imersão foi feita aqui, né, com testes de recuperação para 3 níveis de concentração e percentuais de recuperação bastante elevados, superiores a 90%, com efeito de matriz praticamente inexistente, e fizemos uma comparação também com o dispositivo comercial e com muito boa concordância entre os resultados. Nós fizemos a aplicação para ambientes de água doce, mas também para águas costeiras na região do Porto de Paranaguá. Nós fizemos a imersão de 2 conjuntos de dispositivos. Aqui tinha um filmezinho, né, que infelizmente não vai poder ser mostrado. Isso aqui é uma boia de sinalização localizada aqui no canal do Porto de Paranaguá. Então, eu fui até aí, mergulhei e, né, obviamente que não, a Maiara contactou um mergulhador profissional que fez a imersão, né, e a amarração do conjunto de dispositivos na boia, né, por 72 horas, e também foi feita uma segunda imersão num local próximo, mais próximo ao porto. Só que, infelizmente,
quando ele mergulhou, né, 3 dias depois para buscar os dispositivos, um deles havia se soltado e não foi recuperado. Nos dispositivos que nós conseguimos recuperar, nós detectamos a presença, então, de telúrio, única e exclusivamente de telúrio 4, numa concentração, aí, isso é uma média para 3 determinações, de 1,39 microgramas por litro. Como eu disse, esse foi um trabalho conduzido em parceria com o Dr. Éder José dos Santos, no Tecpar, mas nós temos na sequência um segundo trabalho desenvolvido também em parceria com o Éder, que foi a determinação simultânea de arsênio, mercúrio, antimônio e selênio em fertilizantes minerais, utilizando a técnica de geração química de vapor acoplada ao ICP, né, a espectrometria de emissão óptica em plasma. Então, aqui nós mostramos gráficos de otimização de parâmetros, tais como nível de acidez, concentração do agente redutor, e potência, né, da radiofrequência no plasma, que nos permitiram chegar a um método com características bastante interessantes, né, com limites de detecção e de quantificação muito satisfatórios para os propósitos do estudo. Realizamos, né, análise com um material de referência certificado, utilizando na etapa de preparo de amostra tanto a radiação micro-ondas como o banho ultrassônico, com excelente concordância entre ambos, e também com os valores certificados, né? Chamo a atenção aqui que o material utilizado ele não tinha valores certificados para mercúrio, então a determinação para comparação com o mercúrio foi feita a partir do uso de um espectrômetro de massas acoplado a um ICP, também com excelente concordância. Para finalizar esse trabalho, nós fizemos a determinação desses elementos, né, num conjunto bastante grande de amostras comercializadas no Paraná. Eu mostro aqui resultados para 13 fertilizantes minerais, e o que nós observamos aqui é que em 8 amostras, ou seja, mais de 60%, nós tivemos a presença de arsênio, por exemplo, em concentrações superiores àquelas recomendadas pela legislação. E em uma amostra nós tivemos mercúrio em concentração superior aos valores recomendados. Esse aspecto é importante porque ele chama a atenção, né, para uma tendência que existe no mundo hoje, que é a de comercialização e uso de fertilizantes minerais. E esses fertilizantes, né, como eles não são de origem natural, né, de fontes naturais, por exemplo, de fósforo, eles fazem uso de matérias-primas que muitas vezes não são rigorosamente controladas e que podem conter elementos, né, potencialmente tóxicos, nocivos, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista de saúde humana, nesses fertilizantes minerais, que são aplicados, obviamente, nos mais diferentes tipos de cultura. Esse trabalho foi realizado pela Loana, foi o trabalho de mestrado dela, hoje ela é
a doutoranda também no nosso grupo, e já há algum tempo a Loana, ela, né, passou a atuar também como policial militar aqui na Corporação Paranaense, conforme a gente pode ver nessa foto, nesse registro, juntamente com o Éder, né, no Tecpar, e com a Amanda, né, que também é coautora nos trabalhos, né, e que é do corpo técnico do Instituto Tecpar. Então, eu sou muito grato, devo dizer isso, às possibilidades que a gente tem tido de trabalhar nessas parcerias com o Tecpar em particular, né? O importante também é mencionar que esse protocolo analítico ele foi utilizado posteriormente em estudos também ecotoxicológicos realizados em parceria com o grupo do professor Mário Navarro, do Departamento de Zoologia da nossa universidade, onde foram feitas exposições de um mosquito, né, o Chironomus santicaroli, a concentrações crescentes de antimônio. Então, foram avaliados aí uma série de parâmetros bioquímicos, evidenciando os efeitos relativos à presença desse elemento. E as determinações de antimônio, né, nos meios onde foram feitas as exposições, foram realizadas utilizando esse protocolo analítico desenvolvido pela Loana no seu mestrado. Caminhando para um rumo um pouquinho diferente, nós passamos aqui a um exemplo mais recente, que consistiu na determinação de platina e paládio em águas naturais, a partir do uso, né, de uma outra estratégia, né, de processo de preparo de amostra, né, onde nós pudemos realizar, né, com a extração em ponto nuvem, realizar a detecção, né, o preparo de amostras adequado para a detecção de platina e paládio. Então, o processo todo era feito a partir da acidificação, então, de amostras, adição, né, de um agente labilizante, porque no caso da platina e do paládio, né, nós temos a formação de complexos de cloreto, que basicamente representam a inertização desses elementos, né, e isso dificulta bastante a utilização da extração em ponto nuvem. Então, nós utilizamos aqui dois tipos de agentes labilizantes, o cloreto estanoso ou o iodeto de potássio, né, como forma de liberar essas espécies para que a gente pudesse, então, efetivamente partir para a etapa de extração em ponto nuvem, utilizando, né, uma mistura aí, um Triton X, né, 114, e um agente complexante, né, o MBT, gerando a solução, né, de ponto nuvem, o sistema de ponto nuvem, e após, né, a realização da etapa de separação, uma extração, né, com um agente aqui extrator
para a detecção por ICP também no sistema com detecção óptica, né? Aqui foi fundamental a realização de uma otimização de caráter multivariado, onde nós estudamos as variáveis, né, representadas pelo agente labilizante, pelo surfactante não iônico, pelo agente quelante, né, o agente complexante, e ácido clorídrico. Então, nós utilizamos aqui um planejamento fatorial, 2 à quarta, e que nos permitiu identificar uma série, né, de fatores de influência sobre o processo experimental, sobre o procedimento experimental. E seguramente, se nós tivéssemos utilizado aqui um estudo de forma univariada, a gente não ia ter tido condições, não teria tido condições de inferir sobre os distintos efeitos existentes, em particular no que se refere a essa formação de complexos muito estáveis, né, e que representam aí uma etapa de inertização para os elementos. Então, a realização do estudo quimiométrico foi fundamental no sentido de garantir a otimização de maneira a gente ter as condições com as maiores recuperações, conferindo maior detectabilidade e confiabilidade analítica para o estudo. Então, numa comparação com a literatura, a gente tem aí resultados bastante satisfatórios, possibilitando a detecção desses elementos em matrizes aquosas em níveis bastante baixos de concentração. E aqui, né, eu menciono, o trabalho foi desenvolvido por um ex-aluno de mestrado, o Eduardo Souza, mas com uma participação também muito importante de 2 colegas do departamento, a professora Clarice Dias Brito do Amaral, né, que tem um amplo conhecimento na parte instrumental e também no preparo de amostras, e a professora Noemi Nagata, que contribuiu sobremaneira com o desenvolvimento de todo o estudo quimiométrico, que foi, como eu disse, fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. Esse trabalho, ele também possibilitou que nós avançássemos em direção a uma detecção multielementar, né? Ou seja, de uma gama ampla de elementos em material particulado atmosférico, utilizando 2 estratégias distintas, né? A extração em ponto nuvem para os elementos mencionados anteriormente, platina e paládio, e uma extração utilizando a combinação do banho ultrassônico e da radiação micro-ondas para extração de um número significativo de elementos a partir do material particulado para detecção, de novo, utilizando o ICP óptico. Esse trabalho ele foi conduzido em parceria com um grupo de pesquisa da Universidade Nacional da Colômbia, sede Manizales, em particular, né, coordenado pela professora Beatriz Aristizábal. Então, nós recebemos aqui amostras de material particulado que foram coletadas em 2 pontos da cidade de Manizales. Manizales é uma cidade localizada na região central
da Colômbia, é uma cidade com quase 500 mil habitantes, localizada a 2.160 metros de altitude, aos pés de um vulcão, né, ativo chamado Nevado del Ruiz, né, e é uma cidade universitária, mas também com um parque industrial relativamente amplo, né? Então, foram estabelecidos aqui 2 pontos de coleta desse tipo de material, né? Esses filtros foram trazidos ao Brasil por um estudante, o Camilo Zapata, do grupo da professora Beatriz, que estagiou aqui por 2 meses no nosso laboratório, e nessa interação, então, o Eduardo fez uso desses filtros para a obtenção das espécies metálicas. Essas membranas de fibra de vidro, elas eram cortadas, pesadas, passavam por um processo de extração com ácido nítrico em banho ultrassônico, adicionava-se depois uma solução de ácido fluorídrico, e então essa suspensão era levada ao micro-ondas para se completar o processo de extração. Vejam aqui que nós pudemos fazer a determinação de elementos, né, desde o alumínio, arsênio, passando por outros aqui, mais exóticos, por assim dizer, mas muito importantes hoje, porque fazem parte de um conjunto de elementos classificados como elementos tecnologicamente críticos, assim como, por exemplo, o telúrio, com o qual nós trabalhamos lá atrás, né, disprósio, érbio, európio, térbio, entre outros, né? E aqui nós temos resultados de testes de recuperação para 3 níveis de concentração diferentes, com valores bastante satisfatórios, né, muito próximos de 100%, e a aplicação nas amostras de material particulado, então, tanto o PM2,5 como o PM10, coletados em Manizales, e com a possibilidade de determinação também de paládio e platina nesse material particulado. Como eu disse, esse trabalho ele também foi desenvolvido pelo Eduardo, com participação da professora Clarice e dos colegas da Universidade Nacional da Colômbia, sede Manizales. E vou me permitir retornar um pouquinho ao DGT, agora para trilhar um outro caminho aqui que diz respeito à determinação das espécies, de espécies orgânicas, né? Mais recentemente, os dispositivos DGT também começaram a ser utilizados para determinação de contaminantes emergentes. Aqui eu mostro, né, imagens da fase difusiva, consistindo do hidrogel de agarose, e da fase sortiva, contendo um agente sortivo, né, uma fase muito utilizada comercialmente, que é o ACES HLB, né, que é muito interessante, principalmente para detecção de compostos com maior polaridade, né? A detecção de 4 contaminantes emergentes, nesse caso, o octil e o nonilfenol, triclosan e o bisfenol A, sendo feita por cromatografia em fase gasosas acoplada à espectrometria de massas,
Nesse caso aqui, nós temos a detecção utilizando um sistema de monitoramento de reações múltiplas num equipamento que é um triplo quadrupolo. Também fizemos todo o estudo, né, de desenvolvimento mencionado e característico lá para os sistemas DGT, e aqui a gente mostra, né, a curva de acumulação, né, ou acúmulo de massa do bisfenol A em função do tempo, com um comportamento linear, né, e aqui a determinação dos coeficientes de difusão aparentes, né, para os 4 contaminantes, o que é uma etapa essencial para o uso e aplicação desses dispositivos. A partir desse desenvolvimento, nós fizemos, então, a imersão dos dispositivos em amostras de água de abastecimento público e de águas coletadas em um rio aqui da região metropolitana de Curitiba. Conforme pode ser visto, né, isso após realizar testes também de adição e recuperação e toda uma série de outros experimentos visando ter informações sobre controle e garantia de qualidade. Nós detectamos os contaminantes em níveis de nanograma por litro em amostras de água de torneira e em níveis de microgramas, né, 2 deles pelo menos por litro para águas naturais, com fatores de concentração que se relacionam muito fortemente aqui com os coeficientes de difusão, né? Então, nesses casos, para tempos de aplicação mais longos, né, de 7 dias, nós temos aqui fatores de concentração que variam de 15 a 60. Esse trabalho foi conduzido por um ex-estudante de mestrado, o Tiago Vachés, que contou com a participação aqui importante do Gilberto Abate e também do nosso colega Bruno José Gonçalves da Silva, que é no nosso laboratório, no nosso departamento, o especialista em métodos de separação, em particular de cromatografia. Mais recentemente, passamos a utilizar materiais alternativos, como fases ligantes, nos dispositivos DGT para orgânicos. Aqui eu tenho o exemplo de experimentos utilizando um carvão ativado comercial, um biocarvão, ou um biochar, né, obtido a partir da pirólise da casca de uma árvore, a acácia, e um biocarvão obtido a partir de rejeitos de ossos, né, de bois, né, de bovinos, que são um resíduo, né, dos abatedouros e da indústria aí, agropecuária. Então, nós temos aqui imagens, né, que mostram, micrografias que mostram as características desses materiais. A gente vê tanto o carvão ativado quanto o biocarvão, né, da acácia e o de osso de boi, com características diferentes, e por EDS aqui uma, né, caracterização com relação à composição. Então, os biocarvões vegetais, a gente vê a predominância de carbono, e no material que é proveniente aí do tratamento do osso, a gente observa a presença de outros elementos, como, por exemplo, o fósforo, né, característicos desse tipo de material. Nós fizemos um estudo bastante extensivo
sobre a aplicabilidade desses materiais. No final, aquele que se mostrou mais adequado para um número maior de contaminantes orgânicos foi, de fato, o carvão ativado comercial, e nós fizemos, por fim, a imersão desses dispositivos, utilizando, então, o carvão ativado em água de torneira, nesse caso, por 7 dias, com a detecção também aqui, além dos 4 contaminantes mencionados anteriormente, do ibuprofeno. Esse foi um trabalho desenvolvido pelo Emerson Hara em seu doutorado. O próprio Emerson, no mestrado, ele tinha desenvolvido um protocolo analítico para determinação de éteres difenílicos polibromados em sedimentos. Os PBDEs são retardantes de chama bastante utilizados, não só no Brasil, como também em outros países do mundo, e tem características de persistência bastante grande no ambiente. Então, nós desenvolvemos um protocolo à base da extração a partir do sedimento, né, com um sistema ultrassônico, porém não na forma de banho, mas na forma de sonda, um processo de clean-up que é absolutamente necessário quando se trabalha com uma matriz tão complexa quanto de sedimentos em escala reduzida, e também a otimização de um procedimento de detecção cromatográfico, né? Aqui a gente observa, por exemplo, diferenças entre 2 cromatogramas, um utilizando o método recomendado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, que tem um tempo de corrida de 50 minutos, então, com uma otimização de parâmetros instrumentais, tais como a temperatura do injetor e temperatura da linha de transferência, e a aplicação de um pulso de pressão e o tempo de duração desse pulso, a gente conseguiu melhorar um pouco a sensibilidade do método analítico e conseguimos também uma redução significativa no tempo de corrida para toda uma série de congêneres da classe dos éteres difenílicos polibromados, né? Então, tivemos a possibilidade de determinação, né, de mais de uma dezena aí desses PBDEs, também com características muito satisfatórias e possibilitando a recuperação feita em estudos de adição e recuperação com sedimentos, né, com níveis muito satisfatórios de recuperação, né? Esse mesmo procedimento, ele depois foi utilizado na determinação de 3 congêneres da família dos PBDEs, né, os BDEs 17, 47 e 99, em estudos que envolveram a exposição de larvas do Chironomus santicaroli a esses compostos, em estudos, digamos assim, semicrônicos, né? Ou quase agudos. Então, aqui a gente vê uma imagem contendo esse organismo, a larva, né, desse mosquito, e foram avaliados aqui à luz das concentrações crescentes desses 3 congêneres
alguns parâmetros bioquímicos, evidenciando em todos os casos, né, efeitos sobre esses parâmetros resultantes da exposição. Esse trabalho foi conduzido pela minha esposa, Ângela Palácio Cortez, que é pesquisadora no grupo do professor Mário Navarro, aqui da Universidade Federal do Paraná também, né? Então, uma parceria, nesse caso aí, familiar, com, obviamente, participação do Emerson. E, para encerrar, eu gostaria de falar sobre um último aspecto que diz respeito à detecção, a um protocolo analítico desenvolvido para a detecção de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em amostras em frações solubilizadas de óleos e derivados, né, em água. Então, a pergunta aqui é, né, os óleos, né, o petróleo bruto ou seus derivados, eles são insolúveis em água? Né? Então, como a gente sabe, na verdade, né, muitas vezes a gente tem, como nós tivemos no Brasil no ano passado, aquele problema de contaminação, de vazamento, né, e surgimento de óleo na costa brasileira, né, até hoje não totalmente esclarecido, com o aparecimento de manchas de óleo em uma extensão muito grande do litoral brasileiro, basicamente do norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, para cima. E se por um lado a gente tem um aspecto visível normalmente associado a essas manchas, do ponto de vista ambiental, nós temos um problema que diz respeito sempre àquela fração do óleo que se solubiliza nos ambientes aquáticos e que contém, né, compostos da classe, por exemplo, dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são bastante nocivos para a biota aquática, né, e quando acumulados em peixes ou outros produtos da pesca, né, podem ser transferidos, representando um risco de exposição também de seres humanos. Nesse trabalho, nós utilizamos aqui a microextração líquido-líquido dispersiva, assistida por vórtex, né? Então, na extração desses HPAs de frações solubilizadas de petróleo e seus derivados. Então, um procedimento relativamente simples, né, que foi otimizado no nosso laboratório, a partir do uso, né, de dois microextratores aqui, o triclorometano e a acetona, em um volume bastante reduzido de amostra, a utilização, então, da agitação em vórtex, de um processo de centrifugação e depois a recuperação dessa fração orgânica, né, avolumada aqui com um solvente e injetada no cromatógrafo. Nós fizemos a otimização de diversos parâmetros, destaco aqui o sistema de agitação, comparando, nesse caso, a agitação convencional com o vórtex, mostrando que o processo de extração assistido pela agitação em vórtex, ele melhora bastante, sensivelmente, a capacidade de extração do protocolo. Testamos diferentes solventes dispersores, né, e a acetona foi
aquele que apresentou os melhores resultados, e também testamos a adição aí de cloreto de sódio para fazer uso, né, bom uso, digamos, no caso da extração, de um eventual processo salting out. E a otimização desse sistema levou ao desenvolvimento de um método com características também bastante adequadas para a extração e determinação dessa classe de compostos em amostras de águas, por exemplo, naturais, né? Com valores de limite de detecção e quantificação bastante satisfatórios, níveis de precisão também adequados, e com um fator de enriquecimento aí razoável, que a gente acredita que pode ser melhorado a partir do uso de algumas estratégias. E esse trabalho foi desenvolvido por um pós-doutorando, o Rafael Garret Dolato, que continua, né, vinculado. O Rafael foi aluno do Gilberto no mestrado e no doutorado, e no pós-doutorado tem estado vinculado a projetos sob minha coordenação. E aqui são mostrados gráficos que ilustram aí a extração e detecção dos HPAs de diferentes produtos derivados do petróleo, como, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, o óleo bruto, né, e um lubrificante, nesse caso, sintético. Esse protocolo, ele foi utilizado também em estudos ecotoxicológicos, num primeiro caso aqui, com a exposição de um goldfish, né, a esses produtos derivados do petróleo. Esse foi um trabalho realizado pelo grupo do professor Antônio Ostrensky, do Departamento de Zootecnia, né, da Universidade Federal do Paraná, e o protocolo permitiu que a gente pudesse detectar não só os HPAs, mas nesse caso também nós fizemos a detecção de outra classe de compostos presentes aí nessas soluções contendo a fase, né, dissolvida do óleo, como, por exemplo, os voláteis ali, os BTX. Né? E, por fim, eu cito também a aplicação desse mesmo protocolo em estudos de avaliação de citotoxicidade e de outros parâmetros, né, enzimáticos, biomarcadores enzimáticos, na exposição de invertebrados, né, organismos bentônicos, a frações de óleo diesel, frações solúveis de óleo diesel. Essa é uma parceria com o grupo do professor Paulo Lana, do Centro de Estudos do Mar, da Universidade Federal do Paraná. Então, já concretamente finalizando essa apresentação, né, eu posso dizer que a gente tem tido a oportunidade no nosso grupo de trabalhar na busca da compreensão exatamente daquilo que eu mencionei anteriormente. Aspectos relacionados a fontes, origem, principalmente comportamento e destino dos contaminantes no ambiente, em particular em ambientes aquáticos. E essas informações,
elas têm sido bastante relevantes no sentido de possibilitar interações nossas, cooperações com os grupos que trabalham com ensaios ecotoxicológicos. Então, nós, em conjunto, conseguimos avançar bastante no conhecimento, no aprofundamento do conhecimento que estabelece os aspectos que regem aí os efeitos à exposição a esses contaminantes. E, nesse sentido, eu reconheço que o desenvolvimento de métodos analíticos tem sido um aspecto chave para o sucesso do nosso trabalho, e principalmente para a criação de oportunidades para os estudantes que atuam no nosso grupo de pesquisa, né, aos quais eu agradeço imensamente, né, a maior parte deles mostrados aqui nesse mosaico com fotos, né, tem pessoas que já passaram pelo grupo aqui presentes, outras que continuam no grupo de pesquisa, realizando estágios, né, e os cursos de mestrado, doutorado, estágios pós-doutorais e em nível de iniciação científica. Destaco aqui a presença de 2 estudantes vinculadas ao grupo, a Débora e a Giovana, mas que, por enquanto, por conta da pandemia, ainda não iniciaram o desenvolvimento dos seus trabalhos, alguns colegas do departamento, meus estudantes, e também a minha esposa, a Ângela, que aparece aqui na foto com a Manu, que não só é parceira em alguns trabalhos, mas como também, né, é parceira, ambas são parceiras na vida. Então, eu sou eternamente grato a elas, e destaco aqui a parceria com o professor Gilberto Abate. Finalizando, agradeço às agências que têm financiado, né, a nossa pesquisa, ao convite, né, ao professor Marco Zesi Arruda, pelo honroso convite, e agradeço também ao Luiz Bravo, né, aí em nome da Analítica, porque o Luiz Bravo não só possibilitou essa conversa nossa aqui, mas ele também tem sido muito paciente conosco aqui, quando a gente precisa fazer manutenção de equipamentos, e com dificuldades do ponto de vista financeiro. Então, o Luiz Bravo, ele tem uma paciência infinita. Às vezes eu fico devendo para ele lá 1 ano e tal, e ele nunca, jamais, né, fez qualquer tipo de cobrança em qualquer momento. Então, assim, pacientemente aguardando os momentos em que a gente tem condições. E agradeço, acima de tudo, todas as pessoas, né, que se fizeram presentes e que tiveram aí a paciência de me aguentar falando por mais de 1h15 minutos. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção. Bom, obrigado, Marco, pela sua excelente apresentação, excelente palestra, com trabalhos aí super interessantes, né? Na área analítica, na área ambiental, está tudo muito interligado, né? Eu acho que você conseguiu, com sucesso, demonstrar isso, né? A química analítica permeando aí, né? Por diversas áreas, eu acho que isso é importante. E hoje, quando a gente fala em ciência, a gente sempre fala em transdisciplinaridade, isso aí é extremamente importante, trabalhos como esses, né? Que colocam a química analítica realmente num outro patamar, e faz com que ela permeie, então, de maneira muito adequada em outras áreas. Então, você está de parabéns, é um trabalho, vimos aí danos de DNA, especiação, fertilizantes, material particulado, os DGTs aplicados a sistemas orgânicos, né? Enfim,
uma diversidade de coisas, né? Tem várias pessoas aí comentando, dando os parabéns para você aqui no chat aqui. E como o Marquinho comentou, a gente abre a possibilidade, se alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma colocação para fazer, mas pode ser feito aqui pelo chat. A gente pode esperar um pouquinho, né, Marcos, a Sim, escrita aí claro, da claro. pergunta aí. Enquanto o pessoal vai se movimentando aí, eu tenho algumas colocações para fazer, Marcos, se você me permite. Claro. Eu gostei bastante da questão de especiação química, porque também está também no sangue da gente, né, essa questão de especiação, né? E gostei particularmente a utilização do DGT, né, para sistemas, por exemplo, que pode ser aplicado, creio eu, nessa situação. Eu entendo que você fez, na realidade, o telúrio é, via geração de hidretos, né? Então, você estava gerando a telurana lá, enfim. E duas perguntas. Como é que você vê a potencialidade, por exemplo, do DGT em aplicações, por exemplo, em relação à especiação química? E segundo, você encontrou até um nível de telúrio bastante interessante, né? Acho que foi em águas ali que você tava fazendo, né? Você tem uma ideia, Marco, de onde que pode vir esse telúrio, de onde que ele pode ter surgido, por exemplo, esse telúrio? Então, são duas colocações para a gente começar esse bate-papo aí. É, o... Bom, respondendo a sua questão, em primeiro lugar, né, de fato, hoje os dispositivos DGT, eles representam uma possibilidade muito concreta para estudos de especiação, né? Esses sistemas, eles começaram lá atrás com o desenvolvimento dessa unidade que depois se transformou, inclusive, numa empresa, né, que hoje ela se estabeleceu na Inglaterra, depois a Hao Zhang e o Bill Davidson mudaram para a China e oferecem hoje uma gama de possibilidades, porque eles começaram com aquele sistema mais, né, tradicional lá, com o gel de poliacrilamida e aquele Hexane, mas hoje há uma gama de possíveis agentes ligantes, principalmente, de fases sortivas que podem ser utilizadas, né? Então, você pode não só fazer como nós, que utilizamos a montemorilonita, por exemplo, em substituição, mas existe a possibilidade de você combinar num mesmo DGT diferentes fases sortivas. Isso tudo depende da maneira como você prepara o hidrogel suportando essas fases, né? Então, no caso nosso aqui do Brasil, a gente tem o Amaury Menegário, sem sombra de dúvidas, ele é o grande especialista, né, no desenvolvimento de, inclusive, dispositivos com materiais alternativos, e de maneira que a gente pode ampliar e dependendo das características dessas fases ligantes, você pode reter diferentes espécies, diferentes formas de um mesmo elemento, né? Então, é hoje uma realidade. Na Europa, né, por exemplo, todo o monitoramento ambiental relativo à presença de espécies metálicas no Mar do Norte é feito utilizando dispositivos DGT, né, para sedimentos, para solos, e agora a gente passou a ter, mais recentemente, os micro-DGTs, né? Então, que também vão abrir um leque de oportunidades, inclusive em sistemas biológicos, né, para detecção de uma série de espécies e para uso concretamente na especiação. No caso específico do telúrio, veja, há registros de que nós fomos especificamente medir na região do Porto, porque dizem que na indústria naval, né, você é utilizado o telúrio. A gente sabe que ele tem hoje uma série de aplicações em produtos tecnológicos, né? E isso é importante porque esses elementos que eram considerados exóticos, eles começam a surgir hoje
no ambiente. A gente não só não conhece nada sobre o comportamento deles e efeitos no ambiente, mas sequer para muitos deles tem métodos analíticos já consolidados que possibilitem a sua detecção. Então, os níveis que a gente obteve ali foram de amostras coletadas nessa região que tem um tráfego muito intenso de embarcações, né? Existem ali no porto atividades, inclusive, de reforma, desmanche, né, de navios, né? E foi com base na literatura que nós encontramos informações que apontavam que a origem poderia ser essa relativa à presença de embarcações. Então, nós fizemos a aplicação, né, a imersão dos dispositivos exatamente naquela região do porto ali, e, de fato, confirmamos a presença de telúrio 4, né? Tínhamos feito testes de controle e garantia de qualidade prévios em soluções salinas, em amostras de água do mar enriquecidas, né, de maneira que a gente tem, assim, acreditamos que os resultados foram gerados, né, respeitando esses critérios aí analíticos de controle e garantia de qualidade, né, que não seja um artefato, por exemplo, surgido. E a literatura diz que, normalmente, em ambientes aquáticos, até 70% do telúrio, quando ocorre, né, 70% até mais, está na forma do telúrio 4, que foi exatamente aquele que nós encontramos. Obrigado, Marco. Tem um comentário aqui da Emanuele, que ela perdeu o começo da palestra. Sim, Emanuele da Silva, a gente vai disponibilizar sim, viu? A palestra pode ficar descansada, aí você consegue visualizar a palestra desde o seu início, tá? Aí várias manifestações aí de parabéns, enfim, de todos aí que estão participando, a gente gostaria de agradecer. Infelizmente, eu não consigo acessar o chat, gente, para responder, tá? Mas vai aqui também um abraço a todos vocês aí, sem sombra de dúvida, e o agradecimento. Será que alguém gostaria de fazer alguma colocação aqui no chat? Senão, poderíamos passar acho que é o sorteio, né, Luiz? Bom, para o encerramento, eu queria parabenizar o professor Grassi pela alta qualidade do trabalho dele e dos alunos dele, pela qualidade da apresentação, excelente apresentação, extremamente didática, funcionou tudo bem, apesar dos vídeos que não foram possíveis rodar, mas tudo bem. Queria avisar todo mundo que a palestra foi gravada, ela estará disponível no site do BRJAC a partir do início da semana, provavelmente entre terça e quarta-feira, poderá ser assistido. E uma mensagem que a Analítica, ela participa, ela apoia a iniciativa do BRJAC, pela qualidade editorial, científica da revista, e o comprometimento de toda a comunidade analítica envolvida no projeto da revista, né? E aproveitar também para dizer para o professor Grassi que a parceria nossa já é de muitos anos, que eu não perdi nenhuma noite de sono, porque você é uma pessoa muito correta. Você não, mas eu tenho que confessar que eu perdi algumas pensando como é que eu vou pagar o Luiz agora. E a oportunidade para agradecer as nossas representadas, que são os patrocinadores do BRJAC, a Thermo Fisher e a Mariston, que são os dois principais patrocinadores da revista, e também estão patrocinando junto os webinários aí comemorativos dos 10 anos da revista. Tá? O sorteio do livro vai ser feito pela lista de participantes, cada um que entrou na sala recebeu um número de entrada. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso em tempo real, então, fechando a lista de participantes, a gente gera um número aleatório e vamos lá na lista buscar quem foi o felizardo, tá?
Então, vai ser comunicado por e-mail, depois vai ser comunicado também no site do BRJAC, e vamos entregar o livro diretamente no endereço que foi registrado. Ok? Aproveitar e agradecer a todos a presença, novamente, professor Zese, o professor Grassi, e já avisar que já estamos preparando o webinar de novembro. Até final de novembro teremos o 4º webinar. Isso aí. Posso falar um minutinho só? Lógico, Marcos. Então, bom, em primeiro lugar, gostaria de, né, agradecer a vocês pelo convite, né? A editoria do BRJAC, ao Luiz, né? Por também oportunizar, né? A partir da plataforma e tudo mais, com essa infraestrutura aqui. É verdadeiramente uma honra, né? Poder participar. E quero agradecer a todos e a todas que participaram aí pacientemente, e deixo aqui uma mensagem, né, importante, que diz respeito exatamente ao que foi comentado pelo Zese, né, a importância da química analítica, né, dentro do cenário científico e da química, né, no mundo atual. Na verdade, às vezes eu brinco com os meus estudantes e falo, nós mudamos um pouco o perfil, porque a gente deixou um pouco de lado as questões estritamente ambientais, mas felizmente com o trânsito que eu consegui manter ao longo de toda a minha, né, dessas mais de 2 décadas, quase 3 de atuação na analítica, e com excelentes parcerias, a gente conseguiu mudar um pouco o foco da nossa atuação, atuando muito no desenvolvimento, né, e adaptação na área analítica, para poder responder a essas perguntas que hoje são colocadas, que são trazidas, em especial por esses outros grupos que atuam na área ecotoxicológica. Então, isso tem propiciado para nós parcerias maravilhosas, né? E, em especial, oportunidades muito grandes para os estudantes, né? Então, eu tenho que dizer que, ao longo desse tempo, eu fui mudando um pouco a minha bússola, né? O norte foi mudando um pouquinho, para que a gente pudesse, de fato, atuar também nessa área, no sentido de trazer as respostas para as finalidades ambiental e ecotoxicológica, né? Então, aí isso me gratifica muito, né? E eu me considero muito afortunado por essa mudança, né? Não chegou a ser uma guinada, mas pela incorporação de uma outra vertente que se mostra muito relevante para os nossos trabalhos. Era isso. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Marcos. Então, mais uma vez, agradecemos a todos, esperamos vocês aí no 4º webinar, né, que já, como o Luiz comentou, já está sendo programado. Marquinhos, mais uma vez, muito obrigado na participação. Luiz, seu apoio de sempre, apoio da Nova Analítica, de todos os patrocinadores. Muito obrigado por tudo. Tenha uma excelente tarde, gente, tá? E um feriado muito bom aí, que vai acontecer segunda-feira, né? Então aproveitem bastante, com muita cautela, né? Nós estamos ainda aí vivenciando uma pandemia, né? Estamos vivenciando uma pandemia, então com cautela, né? Eu quero desejar a todos vocês, então, um bom fim de semana, um bom feriado, se cuidem, e no 4º webinar a gente espera vocês novamente. Marcos, obrigado, Luiz, e vamos lá. Vamos Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Um abraço, obrigado. gente. Boa tarde. Tchau.